Uma pessoa importante do Cruzeiro me garantiu que o volante de 23 anos de idade do Atlético Paranaense está contratado. William, vamos falar sobre ele? Um artilheiro inusitado, um lateral que está entre os goleadores do Brasileirão. O quê? É isso mesmo, daqui a pouco eu te explico. Quando a fase é boa, sobra gol até no treinamento. Fica ainda mais fácil com um professor desses, né, William? Ele fala logo, tipo, tá cansado hoje? Se prepara que amanhã é pior. Espera, achou! O professor mesmo já falou pra mim que quando eu ver algum espaço que é pra mim ir, ele me dá essa liberdade. Se hoje o Diniz quer ver o William mais ofensivo, em junho o técnico ficou com essa cara aí, depois de uma jogadaça do lateral cruzeirense. Pra passar no primeiro, pra deixar o Keno pra trás, pra passar bonito pelo Martinelli. Na saída do Fábio, bateu bonito no alto. William foi o protagonista do jogo contra o Fluminense, comandado por Diniz. Antes daquele golaço, ele abriu o placar de pênalti. A derrota para o Cruzeiro complicou a vida do treinador, que foi demitido do Fluminense na rodada seguinte. Meses depois, desembarcou em BH e passou a comandar o lateral, que vive a fase mais artilheira da carreira. William é o lateral direito com mais gols nesta temporada do futebol brasileiro. Na lista de artilharia do Cruzeiro em 2024, o jogador supera números até de atacantes do próprio time. É o terceiro atleta com mais gols pelo Cruzeiro no ano. E ainda tem 10 assistências. Olha a bola levantada para o William, na medida. Baita assistência do William, bela cabeçada do Matheus Pereira. O William tá fazendo uma belíssima campanha, não é à toa que ele foi convocado para a seleção brasileira. E a disputa sadia, ele é lateral, mas tá sempre chegando na área. A fase artilheira e a titularidade vieram bem antes da chegada de Fernando Diniz, assim como a responsabilidade na cobrança dos pênaltis. Então, brilha William! O que ajudou William a ser o defensor com mais gols no Brasileirão, ao lado de Wagner Leonardo, do Vitória. Os dois têm 5 gols. O melhor lateral direito do Brasil, o William. A boa fase rendeu até convocação para a seleção brasileira. Foi uma emoção que não tem como explicar. Depois de tudo que eu passei, as lesões, todo o trabalho, mas estou muito feliz. Então, brilha William! Bora fechar o vídeo com a informação mais importante do dia. Havia contado para vocês recentemente que o Cruzeiro estabelecia o Christian como aquele jogador mais próximo de ser contratado e a grande prioridade. E vocês até debateram na mesa, pô, mas será que o volante é a principal necessidade? O Cruzeiro não precisa mais de um atacante? A prioridade ou as maiores necessidades para o elenco são de fato de 2 jogadores de velocidade, drible. Essa é uma posição da diretoria, mas o Christian acabou se tornando uma opção super interessante e que atende às vontades de Fernando Diniz e Alexandre Matos. E aí eu quero acrescentar em cima da notícia que eu dei recentemente. Uma pessoa importante do Cruzeiro me garantiu que o volante de 23 anos de idade do Atlético Paranaense está contratado. É óbvio que isso não pode ser divulgado de forma pública, até porque o Atlético Paranaense ainda tem partidas super importantes daqui até o fim da temporada, Furacão muito ameaçado de rebaixamento. Mas essa pessoa que é séria e é da minha confiança assegurou que o martelo já foi batido entre Cruzeiro, Atlético Paranaense e Christian, ou seja, o atleta é o primeiro reforço do Cruzeiro para 2025. Essa pessoa ainda acrescentou que o valor vai ficar bem inferior aos 5 milhões de euros que estavam sendo divulgados. Ela disse também que o negócio foi fechado em dólares e por cifras inferiores aos 5 milhões de euros. Só para complementar algumas informações importantes. O Matos conheceu o Christian de perto enquanto foi o diretor executivo de futebol do Furacão e passou a ter as melhores referências. O Diniz já havia tentado contratá-lo pro Fluminense. E o fato de o Christian ter contrato com o Atlético Paranaense somente até dezembro de 2025, ou seja, a partir da metade do ano que vem ele já poderia assinar um pré-contrato, faz com que a negociação não seja tão cara, tão difícil. O Atlético precisava vendê-lo nessa janela de fim de ano ou correria risco de perder o jogador. Só para completar de vez, 48 partidas, 6 gols e 1 assistência, números do Christian de 23 anos de idade em 2024.
Ô, Cabidão, Christian, bom nome. Bom jogador. Eu acho ele muito bom jogador. Bom jogador, versátil, consegue trabalhar em várias funções ali no meio campo. E mais do que isso, né, eu acho que ele vai se encaixar muito com... Bom, gente, falando hoje, tá? Hoje é dia 16 de outubro, né? Hoje é dia 16 de outubro, né? Vai se encaixar muito com a proposta de jogo do professor Fernando Diniz, né? De variação, de transformar alguns jogadores do Cruzeiro, né? Alguns volantes como jogadores de lado, colocam alguns um pouco pra... Vai ser zagueiro, né? Vem pra ser volante zagueiro, igual o André. Defensor... não dá pra cravar isso, CJ, mas... Não. Também não, mas, é brincadeira, mas, assim, mas contém ironia. Mas é um jogador... Mas tem vários que vêm pra isso mesmo. Mas eu acho que o Christian não. Mas ele tem características de ser um pouco mais versátil, eu acho. Eu acho que ele pode se encaixar em várias funções ali no meio campo com o professor Fernando Diniz. Falando hoje, dia 16 de outubro, tá, gente? Ou amanhã, eu não sei. Bom, bora lá falar do Cruzeirão, que ontem realizou mais uma atividade. E a boa notícia, hein? O goleiro Cássio ontem treinou normalmente com o restante do elenco. Como a gente já dizia, não será dúvida para sexta-feira, Cruzeiro que encara o Bahia às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro e precisa vencer. Afinal de contas, em caso de vitória, a Raposa automaticamente passa o Bahia e cola lá no G6. E um detalhe, até o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, no início da semana em entrevista coletiva, ele deixou claro que o Cruzeiro não está apostando todas as suas fichas nessa vaga da Libertadores aí, no título da Copa Sul-Americana, porque eles sabem da dificuldade. Então, eles têm consciência de que o Campeonato Brasileiro é sim muito importante e pode ajudar o Cruzeiro em busca dessa tão sonhada vaga para a Copa Libertadores da temporada de 2025. Bem, e ontem o torcedor do Cruzeiro ficou feliz da vida, afinal de contas, o MP10, Matheus Pereira, estreou aí com a camisa da Seleção Brasileira. Ele entrou no segundo tempo e já no primeiro toque que deu na bola, quase marcou um golaço de fora da área. Jogou pouco tempo, mas o suficiente aí para deixar o torcedor do Cruzeiro feliz. E o Matheus Pereira, que retorna hoje para Belo Horizonte, pelo horário do treino, né? O treino é agora pela manhã. O Matheus Pereira não deve participar da atividade dessa quarta-feira. Porém, amanhã, quinta-feira, ele treina normalmente e aí sim vai para o jogo de sexta-feira. O técnico Fernando Diniz, que inclusive hoje já deve comandar aí a atividade coletiva para começar a montar esse Cruzeiro, os 11 iniciais aí para a partida de sexta-feira. E senhores, para poder arrematar, a semifinal contra o Lanús começou ontem para a torcida celeste, viu? O Lozada, goleiro da equipe do Lanús, ele concedeu entrevista, né? E disse nessa entrevista que o Lanús vem para poder conseguir um bom resultado aqui e terminar de decidir a classificação lá na Argentina. Ele disse que vê a equipe do Lanús melhor do que o Cruzeiro que inclusive, segundo ele, está com um treinador novo, vai demorar aí para se adaptar ao estilo do Fernando Diniz. Enfim, isso explodiu na torcida do Cruzeiro e, claro, isso também já chegou aos jogadores celestes. Para quem tá perguntando aí, quem sempre fica mandando pra gente, leva lá pros atletas do Cruzeiro ver o que disse aí o goleiro do Lanús, mas podem ficar tranquilos que os atletas do Cruzeiro estão sempre antenados, não só os do Cruzeiro, mas todos eles. Afinal de contas, né, gente, as redes sociais hoje viralizam querendo ou não. Ô, Rafa Miranda, você que já pisou no gramado e nos vestiários adentrou, ele falou aí do goleiro do Lanús, o Nahuel Lozada, na entrevista que ele deu à Argentina, as palavras dele foram as seguintes, Rafa, abre aspas, a Copa está destinada para nós, queremos, mas para querê-la tem que buscar e se apresentar bem de um grande grupo, vamos trazer para a Argentina, fecha aspas, isso, dentro do elenco, os caras pegam pilha mesmo ou um olha pro outro e fala assim, isso aí faz parte da bola, isso aí é o teatro, o circo, pega pilha mais o torcedor e a imprensa que joga essa gasolina para apagar incêndio? Então, essa específica, eu acho que não teve nada demais, CJ. Né? Eu acho que foi ele tem que falar isso mesmo, vamos trazer isso pra cá, ele trabalhando, aqui, tem isso aqui, lutando. O Cruzeiro vem golpeado, não vem da melhor maneira, mudaram de técnico em pouco tempo, o que muda a ideia é que demora um tempo, mas é uma equipe dura, mas somos argentinos e mais duros, somos ganhadores. Eu confesso que eu não achei nada fora do normal, existem algumas declarações que elas acabam motivando o adversário mesmo, uma coisa mais direta, mais pessoal, sabe? E eles são ruins, nós somos muito melhores e algumas formas de comunicar, de falar, né? Esse caso específico eu acho que não.
Acho que ele falou da forma que normal, você tem que defender seu clube, acreditar na sua classificação. Ele não ia pegar e falar, Ele fez uma leitura do Cruzeiro, tá em mudança, é um outro trabalho. Cruzeiro nos 3 jogos não engrenou, essa é a verdade. Teve bons momentos dentro dos jogos, mas ainda não engrenou. Pode ser que comece agora? Pode, mas eu acho que ele foi realista. Não, assim, o Cruzeiro vai usar isso como um fator motivador? Sei, pode até ser. E o argentino, até essa provocação em dentro de campo, ele sabe lidar com isso. Você acha que a gente pega mais pilha? A gente pega pilha e não sabe utilizar muitas vezes essa pilha como os argentinos sabem. O argentino, ele sabe te dar um chute por baixo, escondido, hoje tem VAR, né? E quando você dá o chute nele, ele se joga, ele rola, ele sabe ser frio, ele consegue não revidar. O argentino é mais preparado para catimba do que nós brasileiros. O Cruzeiro não pode entrar na pilha nesse sentido. Ele tem que entrar na pilha de ganhar o jogo e de vencer. Acho que foi uma declaração normal. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.